Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Paulo Cogos, que ganhou um cargo de assessor parlamentar na Câmara dos Deputados de São Paulo, da Câmara dos Vereadores de São Paulo, né? Vocês lembram, o Cogos concorreu ao cargo de vereador na última eleição, foi muito bem votado, teve muitos votos e coisa e tal, infelizmente não chegou a ser eleito, mas agora ele conseguiu esse cargo de assessor na Câmara de São Paulo, né? E o pessoal está criticando muito isso, é lógico, né? Tá criticando, a esquerda está criticando muito, o pessoal da direita anti-Bolsonaro está criticando muito, e é lógico que tem motivos para ser criticado, tem algumas coisas erradas nessa história. O Cogos não era anti-Estado, né? Eu já falei para vocês que essa via de você ir para a política é uma via aceitável para o libertário. E também ser funcionário público é uma coisa aceitável para o libertário, não tem problema nenhum. Ser assessor na Câmara é uma coisa aceitável para libertário, porque é um emprego claramente político, em que o que você pode fazer para a liberdade nessa situação? Vamos entender esse caso aqui, para ver se, será que eu passo pano para o Cogos nesse caso aqui, ou vamos deixar para lá, né? Essa notícia foi sugerida por Bloqueio Roussetti, mas para o Cogos abro exceção, Red Pill Casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não abro exceção para o Cogos, não. Eu briguei com ele muito por conta dele ser Roussetti. Sempre deixei clara a minha crítica a ele. Inclusive, evito falar com ele sempre que eu posso nessa história. Mas o fato é que o cara tem um espaço muito grande no meio libertário. É simplesmente impossível para mim não mencionar o Cogos, né? Bom, e o que está acontecendo aqui? O Milei paulistano, como eles estão dizendo aqui, que é o cara que o Cogos na eleição para vereador, ele estava meio com aquela pinta de Milei e coisa e tal, né? De fazer aquelas coisas, de diminuir o Estado e coisa e tal. É lógico que como vereador não ia conseguir fazer muita coisa, mas é um primeiro passo, né? Como vereador, para você crescer na política. Eu acho que é uma coisa extremamente favorável, eu sou super a favor disso. Fiz uma entrevista com o Cogos na época, o que eu pude fazer para ajudar os candidatos libertários, eu fiz. Acho que é uma coisa importante isso, a gente tem que dominar a política. Lembra? Se não for um candidato libertário, vai ser um socialista, né? Agora, aí vem essa questão. Eu também já falei num outro assunto à parte, que eu também acho que não tem nada de errado haver libertário no funcionalismo público, porque o funcionalismo público é a mesma coisa, a vaga está ali. Ou ela vai ser preenchida por um socialista, ou vai ser preenchida por um libertário. Eu preferia que os libertários tivessem cargos sem ligação com o Estado. Eu acho que seria melhor, até porque como eu acho que o Estado vai cair, o pessoal que está amarrando seu burro no Estado é meio preocupante, né? Mas eu concordo que no Brasil, cara, vamos combinar, né? No Brasil, quem apostou em serviço público, em emprego público, sempre se deu bem ao longo do tempo, sempre tem crises econômicas, acabam sempre atingindo muito mais a iniciativa privada do que o setor público, né? Então eu entendo as pessoas que acabam preferindo o emprego público mesmo sendo libertárias, né? Não gosto, mas entendo e acho que é justo. Acho que a decisão de cada um aí toma a sua decisão. E, de novo, para a liberdade, para o libertarianismo, é bom isso, né? Você ter libertários no serviço público é uma coisa positiva. E eu já disse também em outros vídeos que é até muito comum você ver a pessoa que está no serviço público e se torna libertário por isso. Por quê? Porque ela consegue ver a mesma coisa que eu tento explicar para vocês aqui. O serviço público, o Estado, não tem como dar certo. Cara, é uma máquina de dar errado, é uma máquina de roubar dinheiro do pobre para dar para as pessoas influentes lá em Brasília, para dar para o pessoal rico, para os funcionários públicos de alto escalão, para a classe política, para os empresários amigos de político, e só isso. Em termos de ajudar o pobre mesmo, não tem nada nessa história, né? Então, assim, acaba sendo uma máquina de fazer libertários o serviço público, porque, como eu digo para vocês, o pessoal que está em posição de chefia, o pessoal intermediário no serviço público tende para a esquerda. Por quê? Porque toda vez que o Estado cresce de tamanho, o poder daquela pessoa cresce um pouquinho. Mas os funcionários públicos que estão em cargos de chefia e coisa e tal, é só uma parte deles. Tem uma grande quantidade de funcionários públicos que não estão em cargos de chefia. E esse pessoal se ferra junto com todos nós, né? Está se ferrando sempre com isso. E percebe a inutilidade completa do Estado, percebe como é que essa coisa não tem como funcionar, não dá certo, não ajuda em nada, né? O Estado cria uma cultura própria, que é uma cultura de benefício de quem está dentro do Estado. Você pode ver, o tempo todo o pessoal está buscando como se beneficiar dentro do Estado. E está certo, né? Todo mundo busca o próprio benefício. Então, mais uma vez, eu acho válido CAPs irem para o serviço público. Acho válido. Antes, um libertário, vamos supor, passei para a Receita Federal, você agora cobrador de imposto, vou botar no cu de todo mundo, roubando imposto do pessoal.
Pô, ainda é melhor ter um libertário ali do que ter um socialista, porra. Ainda é melhor, né? Se você é libertário, no dia que você puder dar um jeitinho ali de, entendeu? Sentar naquele processo. Eu sei que não dá para fazer sempre isso, porque se você começar a fazer isso muito, isso pode dar ruim para você, mas se der um jeitinho de dar uma, né, despista aquele processo ali, deixa vencer aquilo ali, deixa prescrever, não sei o que lá, deixa para lá. Pô, excelente, um funcionário libertário dentro do serviço público, melhor coisa que tem. A mesma coisa na política também. Melhor ter um deputado, um senador, alguém na política que seja funcionário, que seja libertário, do que ter um esquerdista, né? E por isso que eu sempre apoio o pessoal para entrar nessa área política. Tem essas duas vantagens. Primeiro, o poder que a pessoa tem como deputado. Eu não acho que a via política jamais a gente vai conseguir derrubar o Estado. O Estado nunca vai deixar, mesmo que a gente eleja um presidente, todos os senadores, todos os deputados federais, e aí a gente queira passar um congresso, uma lei lá, PEC 1, está extinto o Estado, acabou tudo, todo mundo demitido, já era, boa sorte aí, galera. Não vão deixar isso acontecer, nunca que o Estado vai deixar isso acontecer, mas os políticos podem diminuir o tamanho do Estado, ou evitar que o Estado cresça. Então, um vereador ele pode optar por votar projetos, ou impedir que projetos sejam votados que aumentem o tamanho do Estado, que aumentem as despesas do Estado. Né? Podem favorecer projetos que diminuam o tamanho do Estado. Então, isso um político libertário pode fazer. Né? Não é questão de acabar com o Estado, mas pode trabalhar no sentido de diminuir o tamanho do Estado, que é uma coisa positiva. E tem um outro aspecto também que dá para ver que o pessoal adorou aqui, que é justamente o fator propaganda. Né? E o caso que eu sempre trago dessa situação é o Milei. O Milei, até a eleição do Milei na Argentina, anarcocapitalismo, o pessoal tratava, isso não é nada, isso é uma história. Quantas vezes já me ofenderam dizendo não, que é uma criança. O ANCAP deve ser uma criança que ainda toma leitinho feito pela avó e coisa e tal. Quisera eu que minhas avós estivessem vivas, ainda tomaria com muito gosto um todinho feito por elas, pela minha avó Altina, pela minha avó Letícia. Infelizmente, bom, enfim, de qualquer forma, era tido pelo pessoal da esquerda como uma coisa que não fazia diferença. Com a vitória do Milei na Argentina, olha a mudança que teve. O pessoal foi obrigado a considerar isso como uma política, uma corrente válida de política, né? E aí, o fato do Milei, do Cogos, ter se meio que ficado parecido com o Milei, ele tem um jeitão meio de Milei mesmo, de maluco e coisa e tal. O Cogos tem uma veia mais religiosa que o Milei, certamente. O Milei ele é mais libertário autêntico, o Cogos vai mais para o conservadorismo religioso, mas ainda assim é inegável que tem uma semelhança entre os dois. Né? E daí o Cogos usou essa imagem. Aí você repara que todas a mídia usa o termo Milei paulistano. Por quê? Porque eles querem bater no Milei. O Milei incomoda esse pessoal. Daí a importância do Milei, daí a importância de outros libertários na política, para justamente você ter essa visibilidade, para as pessoas entenderem o libertarianismo, entenderem o anarcocapitalismo, entender o que a gente está propondo nessa coisa, né? E lógico, no momento que você começa a propor alguma coisa, você vai ser criticado. Evidentemente que vai ser criticado, né? Então, aqui que está o problema da história. O Cogos, ele não é funcionário público e ele não é político. Ele entrou como assessor na Câmara de São Paulo, ganhando um salário de 15 mil reais por mês, segundo diz aqui a notícia, né? Aqui, ó. 14.338,35, 10 mil reais líquidos, segundo o jornal, né? É um bom salário, né? É um carro que ele vai ter bacana lá, né? E aí muita gente está criticando isso. E eu acho que há um lado negativo nessa história, não tenha dúvida, né? O pessoal vai criticar esse tipo de coisa. Tá aqui o Vinícius Bettiol aqui falando, criticando como pode o Paulo Cogos dar assessoria técnica ao colégio de líderes, esse sujeito aqui do vídeo, né? Aqui é aquele vídeo que ele fala de armar as crianças para impedir tiroteio em escola e coisa e tal, que não é uma ideia que eu compartilho com ele. Eu acho que armamento deve ser livre e coisa e tal, mas eu vejo também que tem problemas esse negócio de armar crianças, talvez não seja a melhor solução. Enfim, o pessoal de esquerda está fazendo a festa para criticar o Cogos aqui. O pessoal da direita não bolsonarista, né, isentosfera, a direita sem voto. Está aqui o Carlão Reaça dizendo que bolsonarismo imoral sempre tem uma teta para mamar, né? Como o Paulo Cogos apoia o Bolsonaro e ganhou esse cargo na coisa, não, tá vendo? Ele tá mamando uma teta e coisa e tal. Bom, minha conclusão sobre isso, vou passar pano pro Cogos sim, tá certo. No momento que a gente entra na política, a gente vai incomodar esse pessoal, vai ter crítica, é lógico que tem. Se você achou que não teria, onde é que você estava? É lógico que tem. No momento que você começa a colocar o anarcocapitalismo como uma proposta válida, como uma corrente política, é lógico que vão achar um monte de coisa contra você. Eu não sei até onde ele pode ajudar a divulgar o anarcocapitalismo nesse cargo dele na Câmara dos Vereadores.
Mas isso daqui mostra que ele já está entrando na política. E política é isso aí, meu amigo. Política envolve também você ter cargos que não são o cargo eleito, né, o cargo de apoio à eleição. Os votos que ele teve na eleição deles foi importante, porque ele ajudou a eleger outros candidatos do partido dele. Então, você tem esse arranjo, né, não deixa de ser um arranjo político válido. Política é suja mesmo, não quer dizer que a gente não deva mexer nela. É o que eu falo para vocês, esse risco não é risco, é certeza. Certamente seríamos acusados desse tipo de coisa quando começássemos a fazer política. Não tem alternativa a isso, não tem outra alternativa. Então, não vejo nada de errado, espero que o Cogos consiga continuar divulgando o anarcocapitalismo, consiga mostrar isso daí. O próprio fato do pessoal estar brigando tanto por conta do Cogos, cara, vocês sabem quantos assessores tem na Câmara dos Vereadores de São Paulo? Deve ter uns 300 assessores contratados lá dentro, de 300 para cima. Por que o pessoal está falando do Paulo Cogos? Por quê? Porque a gente está incomodando, meu amigo. Porque o anarcocapitalismo está incomodando. Por que ele fala assim, ó, Milei paulistano? Porque o anarcocapitalismo está incomodando esse pessoal. Então isso daqui, não tomem isso como um revés ou uma derrota. Não, isso aqui é uma vitória nossa. Estamos incomodando este pessoal. Se preparem, esquerdistas e isentosfera, vamos incomodar muito mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.